dia, sejam muito bem-vindos para este culto, onde nós estamos reunidos com mais pessoas que também nos acompanham pelas redes sociais, e agradecemos a todos que também colaboram com este culto, a equipe de música e todas as pessoas que sempre preparam para que o culto a Deus possa acontecer. Que bom que você pode estar aqui, que Deus permitiu que você estivesse também nesse culto. Hoje teremos a oração memorial de duas famílias, as famílias que, além de ter perdido o seu ente querido nesse tempo de pandemia, têm perdido a oportunidade de fazer a despedida com mais tempo, como gostaria. Muitas vezes os enterros foram de forma rápida, e aos poucos nós vamos estar lembrando também estas famílias, e queremos estar aqui ao lado de cada família que sofre a morte de um ente querido, para nos fortalecermos na fé em Jesus Cristo e na esperança da ressurreição. Convido a comunidade a tomar assento. Você que nos acompanha pelas redes sociais, também pode participar desse culto, colocando o seu comentário, compartilhando esse culto com pessoas que você quer que sejam atingidas pela palavra de Deus. Convido a equipe de música a entoarmos o hino número 76 do nosso hinário, Espírito, Verdade. Nas redes sociais será colocado também nos comentários, e a pessoa em casa pode cantar junto conosco. 76, Espírito, Verdade. Convido a comunidade a colocar-se em pé. Nós nos reunimos e realizamos esse culto em nome de Deus, o Pai, e o Filho e o Espírito Santo. O nosso socorro
vem do Deus, Criador do céu e da terra. A palavra de Filipenses, capítulo 2, versículo 10 e 11, nos acolhe para esse culto dizendo: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Na esperança que também Jesus conquiste nesta manhã mais os joelhos que se dobrem perante Ele como Senhor do mundo, é que também nós louvamos ao nosso Deus. Convido a comunidade a cantar Corações em Fé Unidos. E no número 94, as estrofes 1 a 3. Comunidade, pode tomar assento. Com os corações unidos na fé em Jesus Cristo, convido para nos dirigirmos a Deus em oração. Unidos aqui, misericordioso Deus, nós chegamos a Ti porque Tu te revelas a nós e se manifesta no cotidiano da nossa vida. Neste momento de culto, ao falares conosco por meio de Tua palavra, pedimos que nos ajude a ler a realidade na qual estamos inseridos. Ajuda-nos a decifrar cada vez mais o mundo em que vivemos. Ao trazeres à memória a obra do Teu Filho amado, em nosso favor, auxilie para que identifiquemos os poderes que matam e crucificam as pessoas nos dias atuais. E também de que forma cada um de nós colabora para isto. Mostra-nos onde estão os templos da salvação. E mostra-nos
também os templos de perdição, para que possamos evitá-los. Revela quem são os corruptos e corruptores do Evangelho. Compromete o povo cristão no combate desses males. Na força do Espírito Santo, levanta ainda mais pessoas para que realizem o necessário na tarefa de combater aqueles e aquelas que procuram eliminar a tua presença entre nós. Por Jesus Cristo, que contigo e o Espírito Santo vive e governa, nós pedimos. Amém. Onde a palavra de Deus é anunciada, há sinais de paz e de graça. Por isso, entoemos o hino número 165, há sinais de paz e de graça. Convido a comunidade a tomar assento para ouvirmos em seguida a pregação. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, que nessa manhã, com alegria, podem estar aqui nesse templo, nessa igreja que é casa de Deus, que é lugar onde se ouve a palavra de Deus. Também vocês que nos acompanham, pessoas até da Alemanha nos acompanhando nessa manhã, que bom que também assim nós temos a oportunidade de pregar a palavra de Deus. Evangelho de Lucas, o capítulo 19, você pode abrir aí na Bíblia, capítulo 19, versículos 45 a 48. Eu vou fazer a leitura apenas do versículo 45 e 46, e o restante do texto, então, eu vou mencionar. Lucas 19, 45 a 46. Esse texto é a sequência da semana passada. Quem lembra, né? Pregamos sobre o momento que Jesus entra em Jerusalém
E ele então, ele entra em Jerusalém e chora sobre a cidade, porque a cidade não aproveitou a oportunidade da visita de Jesus. E hoje, na sequência, Jesus entra dentro do templo. E aqui, então, ele tem não só palavras, não só choro, mas uma atitude também em relação ao templo. Então, vamos ler o texto. Depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores. Só esses 2 versículos aqui, nós já vamos tirar muito ensinamento para esta manhã. Querida comunidade, talvez esse é o texto que Jesus mais usa de uma atitude radical sobre algo que estava acontecendo. Geralmente Jesus era da palavra, ele falava. E a palavra dele calava lá no fundo da ferida. A gente lembra de vários episódios, inclusive o da semana passada, onde Jesus falava e tocava lá dentro. Aqui Jesus usa atitudes. O Evangelho de Lucas traz mais resumidinho. Mas se a gente olhar lá nos outros, esse texto está em todos, a gente vai ver que Jesus até pega um chicote e começa a tocar tudo. Derrubar tudo, mesa dos vendedores, tocar até os animais do sacrifício dali. Tamanha a indignação de Jesus com o que estava acontecendo no templo. E só a título de informação, só para a gente lembrar, refrescar a memória, existia apenas um templo. Um templo, né? Ele foi destruído, aqui ele já tinha sido reconstruído de novo, e dali mais uns anos ele vai ser destruído de novo. E a presença de Deus estava no templo. O próprio Deus havia falado. Quem queria ter esse momento de gratidão a Deus, de contrição, de confissão, ia ao templo. Por isso as pessoas peregrinavam ao templo. A gente via isso na vida da família de Jesus também. Sinagogas onde acontecia orações, pregação, existiam várias. Mas o templo era apenas um. E ele era destinado, como eu falei, para que as pessoas iam lá para ter um momento com Deus. Oferecer o seu sacrifício, ter um momento de oração, fazer a sua penitência e a sua gratidão. Quem não lembra, por exemplo, a história dos 10 leprosos, né? Que foram curados. O que Jesus mandou eles fazer? Ir lá no templo e oferecer o sacrifício, a gratidão que a lei mandava. Jesus, logo após o seu nascimento, ele vai ao templo, a sua família o leva ao templo, pequenininho, para ser apresentado. E lá, então, eles oferecem uma pombinha. A pombinha era o animal dos pobres. Os pobres não tinham como ter um boi ou alguma coisa assim para oferecer para o sacrifício. Então, eles ofereciam apenas uma pombinha, né? Por isso, depois, outros textos vão falar também sobre isso. Então, o templo era o lugar do relacionamento com Deus. Era o lugar sagrado. Nós não conseguimos nem hoje imaginar o tanto que isso era importante para aquela religião, a religião do povo de Deus. Ele era construído com o maior esmero, levou anos para ser construído. Cada departamento tinha a sua finalidade. E o que começou a acontecer com o templo? Ele virou uma casa de negócios. Uma casa de negócios. E o pior, quem fez do templo essa casa de negócios? Os próprios líderes. Os próprios líderes que deviam cuidar da fé das pessoas, transformaram o templo numa casa de negócios. Às vezes a gente olha hoje, né, e se escandaliza. Né? A gente sempre pensa, o nosso tempo é o pior de todos, não é verdade? A gente sempre pensa, estamos vivendo o pior dos piores, não é verdade? Muitas pessoas dizem, o fim do mundo deve estar chegando, porque é o pior dos tempos. Já existiram tempos muito ruins também. Não sei se é o pior, eu não sei se a gente pode dizer isso. Mas o tempo de Jesus aqui, nesse caso, também era um tempo muito difícil. A coisa estava tão ofuscada que as pessoas não tinham mais, de fato, não experimentavam mais a presença de Deus, porque virou um negócio. Então, o templo tinha um pátio na frente que era destinado para os estrangeiros ir lá fazer as suas orações. Se eles queriam, simpatizavam com a religião do povo de Deus, então eles iam lá fazer as suas orações. E esse pátio externo se virou um lugar de negócio.
onde se vendiam animais e se colocava um preço lá em cima para que as pessoas compravam, então, e iam fazer o seu sacrifício lá dentro. E veja, e com isso, então, eu já vou dizer o primeiro ponto aqui, que começa a acontecer, aquele olhar do lucro. Eu quero sugerir para vocês, se vocês têm a oportunidade de assistir o documentário O Dilema das Redes. Não deixem de assistir, não sei se alguns já assistiram, O Dilema das Redes. Ali a gente vê esse olhar do lucro, né? Olhar do lucro. Hoje a gente às vezes se sente assim, parece que a gente é um produto, né? Um produto que o que importa para todo mundo, para a sociedade, é que a gente esteja consumindo, né? E é esse olhar do lucro que começou a acontecer aqui. Os sacerdotes lá pensaram assim, já que as pessoas vêm de longe, lá de Nazaré, da Galileia, de Cafarnaum, e eles têm que trazer o seu animal, vamos começar a vender. Vamos começar a vender, eles vão comprar aqui dentro do próprio templo. E a coisa começou pequenininha, um negócio ingênuo, mas de repente se tornou um grande negócio. E dava muito lucro, porque eles colocavam um preço lá em cima. E o templo começou a enriquecer. E havia um grande cofre, né? Por isso a Bíblia vai falar muitas vezes dos assaltos que acontecia, né? Porque havia a casa do tesouro lá dentro. E evidentemente os sacerdotes começaram também a enriquecer, a pegar a sua parte. E essa é a primeira razão que Jesus fica indignado. Por isso ele diz, a minha casa não é para isso. A casa de Deus é para ser a casa da oração, do relacionamento com Deus e não a casa do negócio. A casa onde aqueles que têm o poder enriquecem à custa do povo, das pessoas simples, especialmente dos mais pobres. Porque isso é só um dado curioso. Eu fui pesquisar então um pouquinho mais sobre isso. As pombinhas que eram vendidas ali, né, aquela que Maria e José compram para oferecer no sacrifício quando ele nasce, era o que mais se cobrava em cima. Era um animalzinho pequenininho, ninguém vai notar se está 100%, 200% de lucro, então vamos explorar. Justamente sobre os pobres, né? Então, se a gente olhar no Novo Testamento, uma das piores desgraças na vida que pode vir de uma pessoa é explorar os outros. Isso vale para a religião, isso vale para cada indivíduo de nós, isso vale para quem tem comércio, isso vale para tudo. Se vocês lembram aquela passagem bíblica que Jesus diz, o dinheiro é a raiz de, quem lembra? De todos os males. Pensa, o dinheiro é a raiz de todos os males. Claro, o dinheiro é necessário. Mas essa avareza, essa ganância de repente enxergar outra pessoa e pensar, eu vou lucrar com ela. Eu vou sobrefaturar em cima dela. E justamente aqueles que tinham a religião. E aí Jesus fica indignado e derruba tudo e expulsa. E é interessante que esse verbo expulsar não é só no ato físico, mas é o mesmo verbo usado na exorcisão dos demônios no Novo Testamento. Então significa que Jesus quer fazer uma faxina espiritual também no templo. Ele quer acabar com aquilo, ele quer que a casa volte a ser a casa de Deus, a casa do relacionamento saudável com Deus. E se a gente se pergunta por que Jesus foi à morte, uma das razões que levaram, porque a gente se pergunta, né, mas puxa, Jesus veio só pregar o bem, como é que ele vai à morte, né? Como é que pode que não acreditaram nele? A principal razão da morte de Jesus é essa aqui. Vocês podem olhar aí na sequência que eles começam a fazer o quê? Os líderes começam, não, esse cara vai ter que morrer. Ele está mexendo, afinal de contas, no maior poder que existia o templo. E aí eles começam a maquinar a morte de Jesus. Né? Os principais sacerdotes e escribas começam a bolar um plano de matar Jesus e depois esse plano se efetiva com Judas, né? Que vende Jesus por algumas moedinhas, novamente o dinheiro. Então a primeira coisa que eu quero deixar aqui desse texto para nós. O relacionamento com o dinheiro. Todos nós nos relacionamos com o dinheiro. Né? Todos nós, desde o maior até o menor. E o relacionamento que nós temos nesse ponto, ele mostra a nossa fé.
Se nós temos um relacionamento avarento com o dinheiro, né, de apego, de cada vez consumir mais e só nos importamos com isso, se nós queremos enriquecer à custa das outras pessoas, né, se nós não somos justos na nossa relação com o dinheiro, isso a Bíblia vai mostrar que é a raiz de todos os males na nossa vida, do maior até o menor. E uma pessoa que chega à fé, essa parte na sua vida também vai ser mexida. Ela vai começar a perceber, olhar à sua volta, como um domingo de manhã hoje, tão bonito, né? A primavera, né? Começando a primavera, e vai dizer, puxa vida, isso nada é meu. Isso é de Deus. E se nós estamos aqui hoje, mesmo que de máscara, né? Um pouco ainda tendo que ter cuidado e tudo mais, mas nós temos a vida, tudo vem dele. Então, quando eu dou alguma coisa, eu oferto na igreja, né? Quando eu ajudo alguém, eu não estou fazendo um favor para Deus, eu estou dando daquilo que Ele já me deu. Eu estou exercendo a minha gratidão, né? Eu estou ajudando porque Ele me deu tudo. E se não for por Ele, amanhã eu já não estou mais aqui. Segunda coisa que eu quero destacar desse texto aqui, agora talvez ainda mais importante. Veja o que estava acontecendo. Para nós é difícil entender isso, porque hoje nós temos um relacionamento diferente com os animais, né? Tem pessoas hoje já que nem comem mais carne, por causa dessa questão ambiental dos animais, do jeito que os animais são mortos, às vezes de maneira cruel e por aí afora. Mas você sabe que no passado não era assim, né? Se criava os animais para o abate e por aí vai, né? Não se questionava isso. E o sacrifício foi criado pelo próprio Deus de animais, mas não para você ir lá e tomar o animal do vizinho. Ah, o bezerro do vizinho eu vou levar para o sacrifício. Não, era para ser o teu animal. Aquele que você criou, que você estimava, que o teu coração estava ali. Quem tem um animal de estimação aí, levanta a mão quem tem um cachorrinho, um gato, bastante gente, né? Nós temos um relacionamento diferente, vocês imaginam, né? A gente cria aquele cachorrinho, a gente cuida, né? Às vezes a gente tem que disciplinar um pouquinho mais forte, né? Mas a gente está ali. Essa era a ideia, ter o que você gostava, o que você cuidava, o que você criava. E isso era levado para o sacrifício. O melhor, porque Caim e Abel, aquela primeira história, a oferta de Abel foi aceita e a de Caim foi rejeitada. Porque ele levou lá no final. Ele não tinha mais o coração naquela oferta. Lá no final ele pensou assim, agora eu vou levar para Deus. Enquanto que Abel levou o comecinho da sua colheita. E aqui Jesus percebe que as pessoas estão acontecendo a mesma coisa. Em vez de elas trazer aquilo que o seu coração estava ali, elas compravam lá. Era muito mais fácil. Não tinha mais suor, não tinha mais sacrifício, não tinha mais coração naquilo ali. Bastava botar lá o dinheiro e estava tudo resolvido. Jesus via que não tinha mais amor naquela oferta, não tinha mais, realmente agora eu vou dar do meu melhor para Deus, daquilo que eu prezo, daquilo que é um sacrifício para mim. Vamos lembrar do passado, dos nossos cultos de ação de graças, né? Antigamente, quando a maioria das pessoas eram agricultores, né? O que se levava no dia de ação de graças? As coisas da horta, né? Aquele saco de aipim, aquele não sei... Olha, eu já trabalhei em comunidades do interior que, às vezes, até uma galinha dentro de uma gaiola ia lá para o culto de ação de graças. Né? Coisas grandes, às vezes, no sentido de dar aquilo que eu gosto. Não a minha sobra, aquilo que não me faz falta, ou aquilo que não me custou nada, aquilo que é onde está o meu coração. E Jesus percebe que os líderes tornaram a religião do povo de Deus, o que era para ser precioso, uma coisa que não tinha mais coração. Algo automático, algo tradicional. E isso fica a pergunta para nós também. Por que hoje eu saí de casa e vim para o culto? Existem duas razões que nos levam ao culto, né? A se arriscar, mesmo com a pandemia ainda aí, né? A se arriscar. Uma delas pode ser meramente a tradição. Ah, afinal de contas, já faz tempo que eu não fui, então eu tenho que ir. Eu tenho que marcar lá o meu ponto, né? Outra é, eu vou porque eu estou sentindo falta, eu estou com saudade, eu preciso ouvir a palavra, eu preciso olhar para os irmãos, eu preciso pelo menos conversar um pouquinho de longe. Eu sinto falta da comunidade.
É isso que Jesus fala, que o coração estar naquilo que a gente faz para Deus. Isso é fé. Quando Deus nos atinge, Ele nos atinge no coração. E o coração passa a gostar de estar na presença de Deus, a querer estar, a fazer aquilo de coração. Não é mais um sacrifício, mas eu realmente boto o meu coração naquilo que eu faço. Então esse é o segundo ponto que eu quero deixar. Jesus fica indignado não só com os líderes, mas com o povo também. Ele observa ali e vê: isso aqui que vocês estão fazendo é puro automatismo. Vocês estão ligados no automático. Isso aqui não é de coração. Isso aqui Deus não aceita. Isso aqui não é fé. Fé tem que passar pelo sentimento, pelo coração, realmente, para que ela não se torne algo mecânico. Quero contar rapidamente uma historinha que nos ajuda a ilustrar isso. Talvez vocês já ouviram. Certa vez, uns monges, eles cantavam todos os dias lá no mosteiro a sua canção, e mesmo desafinados, eles cantavam, todos os dias. Alguns desafinados, né? Mas cantavam. E aí um dia passou por ali um outro monge e disse assim: nossa, como vocês são desafinados, vocês têm que fazer um curso de música. Está muito desafinado isso aí, não dá nem para ouvir. E eles ficaram inseguros e então aceitaram fazer um curso de música. E aí fizeram o tal do curso de música, aprenderam tudo, né? Nota, partitura, harmonia, afinação, estava tinindo a coisa. E eles continuavam cantando agora, afinadinho, tudo na técnica certinho. E aí uma bela noite, um deles teve um sonho. E sonhou que um anjo veio falar com ele. E aquele anjo disse assim: por que vocês pararam de cantar? Lá no céu nós estamos sentindo falta do canto de vocês. E daí o monge no seu sonho disse para o anjo: mas nós não paramos de cantar, agora que nós estamos cantando, agora nós fizemos curso, agora nós estamos profissional, nós estamos cantando que nossa. E aí o anjo disse assim para aquele monge: mas lá no céu a gente não escuta mais o canto de vocês. Lá no céu a gente não escuta mais. Ou seja, eles passaram a cantar só com a técnica, não mais com o coração. Antes era de coração, era por paixão, de qualquer jeito como sabiam. Agora era só técnica, não tinha mais coração naquela música. É claro, né, gente? Essa história não é para dizer que a gente não tem que estudar música, né, Valdemar? A gente tem que estudar música, lógico. Tem que ter quem ensina, tem que se esmerar. Mas não adianta aprender e não cantar de coração. Só na obrigação, né? Só porque eu tenho que fazer aquilo, porque é o meu dever e não sei mais o quê. Deus quer envolver o nosso coração. E para encerrar, então, esse texto, eu quero perguntar para nós agora, deixar até isso como pergunta. Onde é o templo para nós hoje? É aqui a igreja? É o templo? Também, né? A igreja é o lugar que nós nos reunimos para ouvir a palavra. Nesse sentido, ela é o templo. Mas a partir de Jesus, o templo, agora a gente poderia dizer, é 2 outros lugares. Um é nós mesmos. Nós somos o templo. Jesus vai dizer, né, lá mais para o Novo Testamento, mais de uma vez, vocês são edifício de Deus. Nós somos as pedras vivas. Né? Nós somos a própria igreja ambulante no mundo. Então, quando você sair daqui e vai encontrar alguém na rua, você é a igreja para ela. Você é o templo para ela. E que templo somos nós? Nós somos uma casa de oração? A gente poderia dizer assim? Uma casa de oração significa confiança. Eu não vou orar se eu não confio que alguém está me ouvindo. Né? Se você é aquela pessoa que fecha o teu quarto, se ajoelha e faz oração, é porque você sabe que alguém está te ouvindo, senão você não ia fazer isso. É confiança. E é isso que Deus quer. É um relacionamento de confiança. E é isso que nós somos chamados a ser nesse mundo. Uma igreja ambulante, cheia de confiança, que as pessoas vão olhar e vão dizer, eu também quero conhecer essa palavra, eu quero conhecer esse Jesus. Então, por um lado, nós somos o templo, vós sois casa edificada, edifício de Deus. Nós somos as pedras vivas, chamadas a ser uma casa de oração. E por outro lado,
O templo está onde Jesus está. Se nós não tivermos uma igreja bonita como nós temos aqui, né? Que bom que nós temos uma igreja tão bonita, né? Que nós cuidamos dela, que nós ornamentamos altar, que a gente cuida tão bonito. Mas se nós estivéssemos debaixo de uma árvore, né? Dia da árvore, aí eu vi rodando por aí, uma árvore enorme, cabia não sei quantas pessoas. Vamos cuidar das árvores, né? Mas, se nós tiver só uma árvore para sentar embaixo, mas a palavra de Cristo estiver ali, ali também é o templo. O templo é onde a palavra de Cristo está. Onde 2 ou 3 se reúnem, ali estou no meio deles. E Jesus também quer esse relacionamento conosco de uma casa de oração, de confiança. Saber que Ele vive, que esse crucificado por nós, Ele vive isso que Ele fez por ti, por mim, por nós. E Ele agora quer que na dificuldade, na tristeza, na solidão, na doença, qualquer coisa da nossa vida, a gente saiba, a gente viva da presença dEle. Não de maneira automática, mecânica. Ninguém tem nada a ver com a nossa vida de fé, no sentido de que eu preciso fazer alguma coisa para os outros ver. A Bíblia, inclusive, diz: ignora a tua mão direita o que faz a tua esquerda. Mas Deus sabe, Deus conhece. Ele diz que nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que Ele saiba. Não se vende nem um pardal por 2 asses que se explora sem que Ele saiba. Esse relacionamento que importa, aquele que nós temos com o nosso Senhor Jesus. Então, que nós possamos nesse dia refletir sobre isso, se nós fazemos uma visita, se nós amparamos alguém, se nós ofertamos, que nós possamos fazer na confiança em Jesus, sabendo que Ele é o nosso Senhor, que Ele cuida de nós, que Ele nos ampara e que Ele quer o nosso coração. Que assim seja. Amém. Seguimos então o nosso louvor, agora o hino 197, que diz: buscai primeiro o reino de Deus. Que esse seja a nossa oração e confissão também. Que possamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Convidamos a comunidade para o próximo culto. O nosso próximo culto, domingo que vem, dia 4, ele também será só na forma online. Nós vamos, por enquanto, fazer os cultos só a cada 15 dias. Então, no dia 11, teremos novamente o culto presencial e fica o convite para todos. Ouvindo a pregação da pastora, eu fiquei me lembrando aquilo que vocês devem ter visto nos noticiários, que eu acho que envergonhou o Brasil inteiro, né? Aquele pedido de isenção da dívida das igrejas junto ao nosso governo, né? Nosso país, com tanta pobreza, com
tantos problemas na saúde, na educação, na segurança, e as igrejas pedem quase R$1 bilhão de isenção de uma dívida que elas tinham obrigação de pagar. Nossa igreja não faz parte destas igrejas, só para todos vocês saberem. Nossa igreja é administrada por uma diretoria e ela cumpre com o governo todas as obrigações sociais. Quem é evangélico luterano pode se orgulhar que as igrejas luteranas fazem todo o empenho para estar conforme as leis do país. Por isso, às vezes, a gente pede que os membros contribuem para isso, para aquilo, porque a gente quer manter o compromisso cristão também perante o Estado. Vocês sabem que, por exemplo, só essa questão de bombeiros, de coisas, nós gastamos aqui quase R$20 mil, que saiu do bolso dos membros da comunidade. Mas para que a nossa igreja foi uma das primeiras aqui em Blumenau que estava em ordem com as questões sanitárias. Então isso é um orgulho para nós, né? Quando vocês escolhem uma diretoria para administrar, essas pessoas estão representando vocês, e neste mês de outubro nós teremos eleições para a nova diretoria aqui na comunidade, e também vocês estão escolhendo pessoas que vão administrar a igreja. Isso para nós, como evangélicos, é um orgulho, e a gente tem que dizer, neste mundo onde as próprias igrejas, muitas igrejas estão, né, usando de má fé para explorar o povo e inclusive o Estado brasileiro. Então, que fica esse recado. A igreja emitiu um posicionamento no luteranos.com, vocês podem ler lá também o posicionamento da presidente da IACLB sobre este assunto. Hoje nós vamos levantar uma oferta, como sempre fizemos no culto. As nossas ofertas sempre têm um destino, e hoje as nossas ofertas vão para os folhetos evangelísticos. Nós, por momento, recolhemos os folhetos evangelísticos que estavam ali atrás, sempre à disposição, de forma gratuita, para que as pessoas possam levar para casa e distribuir, para evitar a contaminação. Mas, em breve, vai voltar a ter ali os folhetos evangelísticos para distribuição, que é sempre gratuita, que vocês podem levar, e a oferta de hoje ajuda no custeio deste material. Também tivemos a Semana Nacional da UASE, hoje estamos encerrando a Semana Nacional da UASE, a Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas. O grupo da UASE, aqui da comunidade do Garcia, em 9 de janeiro, estará comemorando 100 anos. 100 anos que as mulheres se reúnem e fazem trabalhos em prol de necessidades da comunidade e pessoas aqui da nossa sociedade. Então, é uma alegria podermos no próximo ano comemorar esses 100 anos da existência da UASE, e esta semana foi a Semana Nacional da UASE, onde os diferentes grupos do Brasil são lembrados desta importante tarefa que tem, e também de celebrar junto. No domingo passado, muitos acompanharam aí pelas redes sociais também um culto na Semana Nacional da UASE. Então, também hoje queremos nos solidarizar como comunidade a 2 famílias enlutadas. A família de Ruth Kirtiska, a Ruth que nasceu no dia 30 de dezembro de 1929, aqui em Blumenau, filha de Freimund e Lili Fiebrand. Ela casou-se no dia 12 de fevereiro de 1979 com Gerhard Kirtiska. O casal aqui comemorou aqui na comunidade as bodas de vinho. Acho que é talvez o casal que mais tempo viveu junto aqui na comunidade. Não lembro de outro que tenha feito, é possível que tenha alguém feito, mas um dos casais que mais viveu a vida conjugal junto e pôde celebrar aqui as bodas de vinho aqui na nossa comunidade, ainda enquanto a Ruth estava viva. Ela faleceu no dia 18 de fevereiro, 18 de março, aqui em Blumenau, às 3h40. A causa da morte, então, um AVC e uma inflamação pulmonar, alcançando a idade de 90 anos, 2 meses e 18 dias. Deixa enlutados o esposo, 2 filhos, 2 noras,
um cunhado, 3 cunhadas, 4 netos e 1 bisnetos e demais parentes e amigos. Nós mencionamos esta família em oração e hoje queremos aqui lembrar esse acontecimento lá em março, quando entrou o momento da pandemia. A Ruth, falamos da UASE, ela foi uma participante assídua da UASE, sempre esteve conosco ali. Ela não falava muito, mas quando ela falava, a gente devia ouvir, né? Porque ela sempre falava quando ela tinha algo a contribuir. Também o casal participava do grupo de idosos e com certeza deixaram um vácuo nesse sentido, além aqui da participação em nossa comunidade. Também a comunidade se despediu de José Manuel Jacinto, nascido no dia 3 de maio de 1937, em Blumenau, filho de Manuel e Verissima, sim. O José foi casado com Jaci Coreia, sua primeira esposa, com quem teve 2 filhos e 1 filha. Depois do seu falecimento em 92, ele casou-se com Anita Koch, a família aqui também presente, e ele faleceu no dia 23 de agosto de 2020, às 11 horas. Alcançou a idade de 83 anos, 3 meses e 20 dias. Deixa enlutados, então, a sua segunda esposa, um filho, 1 filha, 1 genro, 1 nora, 6 netos e 2 bisnetos, e demais parentes e amigos. O José, ele veio para a nossa comunidade quando ele casou com a Anita, seu segundo casamento. A Anita era membro aqui da comunidade, ele era católico, e participou durante um tempo aqui conosco, visitei ele algumas vezes. Ele era uma amante do futebol, né? Na casa dele sempre, quando tinha jogo, ele estava acompanhando, ele gostava, e ele teve muita alegria de participar conosco. Não foi tanto tempo, mas nesse tempo que ele esteve conosco, ele se alegrou de estar aqui nesta comunidade. E então, que Deus o tenha a ambos, e que eles possam, que o nosso Senhor possa guardá-los melhor do que nós os guardamos aqui. Para essa família enlutada, da Ruth e do José, eu trago uma pequena palavra aqui do hino número 63, onde a letra do hino diz: a Cristo eleva o coração, tua alma redimida, em comunhão com teu Jesus hás de viver, em plena luz, na fé, ressuscitado. Se for pesada a tua cruz, e grande o teu pecado, entrega tudo a Jesus. Por ele és amparado, confia nele em toda dor. O Cristo vive, e seu amor será o teu abrigo. Esse é o nosso desejo também a essas 2 famílias enlutadas, que na sua dor vocês também possam entregar o seu coração a Jesus, na certeza de que Ele vive, e Ele no seu amor ampara a cada um de vocês até a sua segunda vinda na ressurreição dos mortos. Convido que a família da Ruth fique de pé, para que a comunidade assim a conheça. Também a família do José. E agora eu convido que toda a comunidade se coloque em pé para nos colocarmos ao lado desta família e nos dirigirmos a Deus em oração. Intercedemos, Senhor, pelos familiares enlutados de Ruth e Kertiska, para que, firmados na esperança, no reencontro, na ressurreição dos mortos, mediante a fé em Jesus Cristo, continuem se fortalecendo nas tuas promessas. Que o esposo Gerhard e seus filhos, noras e netos, possam renovar-se sempre de novo na paz,
a qual é fruto da esperança na fé no crucificado e ressurreto. Intercedemos também, Senhor, pelos familiares enlutados de José Manuel Jacinto, para que a palavra consoladora da vida eterna, mediante a fé em Jesus Cristo, os ilumine nas incertezas frente à finitude da vida. Que a viúva e também os filhos de José, todos os familiares, possam caminhar unidos na esperança cristã. Intercedemos por cada pessoa que participa deste culto, para que encontre novas oportunidades de testemunhar a fé em Jesus Cristo e que esta comunidade seja um espaço de comunhão cristã. Intercedemos, Senhor, pelas pessoas que serão candidatas nas próximas eleições, para que não usem valores cristãos como meios de enganar os eleitores. Também pedimos pelas queimadas no Mato Grosso, em muitos lugares, no Pantanal, todos os animais ali mortos, tudo destruído, que Tu nos ajudes, Senhor, a todos nós a preservar a Tua criação. Intercedemos pelos cristãos que estão envolvidos na política, para que possam agir em coerência com os princípios da fé cristã, nesses tempos tão sombrios, que sejam éticos e comprometidos com as pessoas vulneráveis e injustiçadas na sociedade. Intercedemos também por aqueles que, junto com Jesus, denunciam e combatem os que fazem do templo e da religião um covil de salteadores. Intercedemos pelas pessoas desempregadas. De forma especial, pedimos pelo membro desta comunidade, Alexandre Hinkelay, para que, o quanto antes, possa encontrar um trabalho que dê sustento aos seus. Também intercedemos pelas pessoas doentes. De forma especial, por Olívia Mas, que possa se recuperar na sua saúde. Pedimos para que o nosso Brasil possa melhorar cada vez mais e todos aqueles que sofrem com a Covid possam encontrar o auxílio necessário para enfrentar essa enfermidade e que essa doença possa chegar ao seu fim. Em nome de Jesus, nós agora juntos pedimos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Convido a comunidade a tomar assento e cantemos o último hino, 254, Senhor meu Deus. és tu, grandioso
grandioso és tu. E então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Convido a comunidade a receber a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a paz. Amém. Uma boa semana a todos e nos encontramos aqui novamente no dia 11 e no próximo domingo, então, de forma online. Um abraço a todos, também a comunidade que nos acompanhou, muitas pessoas ali nos acompanham. Fica o nosso abraço da comunidade aqui do Garcia, para todas as pessoas que também de outros lugares que a gente viu aí, que deixam o seu comentário, que estão se unindo conosco em oração nesta manhã. Vão em paz.